Algoritmos estão por toda parte. Saiba por que você deve se preocupar. Como os algoritmos funcionam e as conclusões que chegam podem ser misteriosas, principalmente porque o uso de técnicas de inteligência artificial os tornam cada vez mais complexos. Cada vez que você pega o seu smartphone, está convocando algoritmos. Eles são usados para tudo, desde desbloquear o telefone com o rosto para decidir quais vídeos você vê no TikTok, para atualizar sua rota no Google Maps ou para evitar um acidente na autoestrada no caminho para o trabalho. Um algoritmo é um conjunto de regras ou etapas seguidas, geralmente por um computador, para produzir um resultado, e os algoritmos não estão apenas em nosso telefone. Eles são usados em todos os tipos de processo, online e offline, desde ajudar a valorizar sua casa até ensinar seu robô a aspirar e fica longe do cocô do seu cachorro. E ficar longe. Com o passar dos anos, eles têm recebido cada vez mais decisões que alteram suas vidas, como ajudar a decidir quem prender, quem deve ser libertado da prisão antes da data do tribunal e quem é aprovado para um empréstimo imobiliário. Nas últimas semanas, renovou-se o julgamento dos algoritmos, incluindo como as empresas de tecnologia devem mudar a forma como os utiliza. Isso decorre tanto de preocupações levantadas em audiências como a denunciante do Facebook, Frances Haugen, quanto da legislação bipartidária apresentada na Câmara. Um projeto de lei complementar havia sido anteriormente reintroduzido no Senado. A legislação forçaria as grandes empresas de tecnologia a permitir que os usuários acessem uma versão de suas plataformas onde o que eles veem não é moldado por algoritmos. Esses desenvolvimentos destacam a consciência crescente sobre o papel central que os algoritmos desempenham na sociedade. Nesse ponto, eles são responsáveis por tomar decisões praticamente todos os aspectos de nossas vidas, disse Chris Giliatti, pesquisador visitante do Centro Shorenstein de Mídia Política e Políticas Públicas de Harvard Kennedy School. No entanto, as maneiras como os algoritmos funcionam e as conclusões que chegam podem ser misteriosas, principalmente porque o uso técnico de inteligência artificial os torna cada vez mais complexos. Seus resultados nem sempre são compreendidos ou precisos, e as consequências podem ser desastrosas, e o impacto de uma nova legislação potencial para limitar a influência dos algoritmos em nossas vidas permanece incerto. Algoritmos explicados. Basicamente, o algoritmo é uma série de instruções, como Sasha Luciosini, um cientista pesquisador da equipe ética e inteligência artificial da construtora de modelos de inteligência artificial Hugging Face, apontou. Ele pode ser codificado como instruções fixas para um computador seguir, como colocar uma lista de nomes em ordem alfabética. Algoritmos simples têm sido usados para tomar decisões por computador há décadas. Hoje, os algoritmos ajudam a facilitar processos que de outra forma seriam complicados o tempo todo, quer saibamos disso ou não. Quando você direciona um site de roupas para filtrar pijamas, para ver opções mais populares ou menos caras, está usando um algoritmo essencialmente para dizer: ei, siga as etapas para me mostrar os pijamas mais baratos. Todos os tipos de coisas podem ser algoritmos e não estão confinados a computadores. Uma receita, por exemplo, é uma espécie de algoritmo, assim como a rotina matinal da semana que você vasculha sonolentemente antes de sair de casa. Executamos nosso próprio algoritmos pessoais todos os dias, disse G. Van Hudson, advogado de privacidade e segurança de dados de Lindsay Law, de Seattle, que estudou inteligência artificial e vigilância. Mas, embora possamos interagir com nossas próprias decisões, aquelas feitas por máquinas tornam cada vez mais enigmáticas. Isso é por causa do surgimento de uma forma de inteligência artificial conhecida como aprendizado profundo, que é modelada a partir de maneiras como os neurônios funcionam. O cérebro ganhou destaque há cerca de uma década. Um algoritmo de aprendizado aprofundou
profundo pode encarregar um computador de ver milhares de vídeos de gatos, por exemplo, para aprender a identificar a aparência de um gato. Foi muito importante quando o Google descobriu como fazer isso de forma confiável em 2012. O resultado desse processo de empaturar de dados e melhorar ao longo do tempo seria, em essência, um procedimento gerado por computador para saber como o computador identifica se há um gato em todas as novas fotos que ele vê. Isso geralmente é conhecido como um modelo, embora às vezes também seja conhecido como um algoritmo em si. Esses modelos podem ser incrivelmente complexos. Facebook, Instagram e Twitter os usam para ajudar a personalizar os feeds dos usuários com base nos interesses e atividades anteriores de cada pessoa. Os modelos também podem ser baseados em montes de dados coletados ao longo de muitos anos que nenhum ser humano poderia classificar. A Zillow, grande companhia de imóveis dos Estados Unidos, por exemplo, tem usado sua máquina de dados GSTime para aprendizado de máquina para estimar o valor das casas desde 2016 e 2006, levando em consideração os registros de impostos e propriedades detalhes enviados pelos proprietários, como a adição de um banheiro e foto à casa. Os ricos de confiar em algoritmos. Como mostra o caso de Zillow, no entanto, transmitir a tomar decisões para o sistema algoritmos também pode dar errado de maneira dolorosa e nem sempre está claro o porquê. A Zillow decidiu recentemente fechar seu negócio de lançamento de casas Loft Office, mostrando como é difícil usar a inteligência artificial para avaliar imóveis. Em fevereiro, a empresa disse que seu Gestimate representaria uma oferta inicial de dinheiro da empresa para comprar uma propriedade por meio de seu negócio de venda de imóveis. Em novembro, a empresa baixou o estoque de 304 milhões de dólares, que atribuiu a compra recente de casas por preços mais altos do que ela pensa que poderia vendê-las. Em outro lugar online, a Meta, empresa anterior conhecida como Facebook, está sob julgamento por ajustar seus algoritmos de uma forma de ajudar a incentivar mais conteúdo negativo na maior rede social do mundo. Os algoritmos também têm consequências para a mudança de vida, principalmente das mãos da polícia. Sabemos, por exemplo, que vários homens negros, pelo menos, foram presos injustamente devido ao uso de sistemas de reconhecimento facial. Geralmente há pouco mais do que uma explicação básica de empresa de tecnologia sobre como seus sistemas de algoritmos funcionam e para que são usados. Além disso, especialistas em tecnologia de geração de tecnologia disseram a CNN Business que mesmo aqueles que criam esses sistemas nem sempre sabem por que chegam às suas conclusões, o que é o motivo pelo qual são frequentemente chamados de caixas pretas. Cientistas da computação, cientistas de dados nesse estado atual, eles parecem magos para muitas pessoas porque não entendem o que eles fazem, disse Gilliard, e achamos que eles sempre fazem isso, mas nem sempre é o caso. Estourando bolhas de filtro. Os Estados Unidos não têm regras federais sobre como as empresas podem ou não usar algoritmos gerais ou aqueles que utilizam inteligência artificial em particular. Alguns estados e cidades aprovaram suas próprias regras que tendem a abordar software de reconhecimento facial ou biometria de forma geral, mas o Congresso está atualmente considerando uma legislação apelidada de Filterbuble Transparency Act, que se aprovada, forçaria grandes empresas de internet como Google, Meta, TikTok e outras a dar aos usuários a opção de se envolver com uma plataforma sem serem manipulados por algoritmos conduzidos por um dado específico do usuário. Em um artigo recente à CNN Opinion, o senador republicano John Truner descreveu a legislação que ele co-patrocinou como um projeto de lei que essencialmente criaria um interruptor de luz para os algoritmos secretos das grandes tecnologias de inteligência artificial e projetados para mudar e manipular as experiências dos usuários e dar aos consumidores a opção de ligar ou desligar. O Facebook, por exemplo, já tem isso, embora os usuários sejam efetivamente desencorajados a gerar a chamada chave permanente, o botão mais recente bastante bem
escondida, mostrará as postagens em ordem cronológica reversa, mas o feed de notícias do Facebook voltará ao seu estado final fortemente moderado assim que você sair do site ou fechar o aplicativo. A Meta parou de oferecer esta opção no Instagram, que também possui em 2016. Hudson, o Facebook, embora filtre Bootable, Transparent Action se concentre claramente em grandes plataformas sociais, ele inevitavelmente afetará outros como Spotify e a Netflix, que depende profundamente da curadoria baseada em algoritmos. Se for aprovada, disse ele, mudará profundamente o modelo de negócios de empresas que são construídas inteiramente em torno do curador algorítmica. Um recurso que ele suspeita que muitos usuários apreciem em certos contextos. Isso vai impactar as organizações muito além da que estão sob o holofote, disse ele. Especialista em inteligência artificial argumenta que a necessidade de mais transparência é crucial para empresas que criam e usam algoritmos. Lucione acredita que as leis de transparência algorítmicas são necessárias antes do uso da aplicação específica de inteligência artificial podem ser regulamentadas. Veja as coisas mudando definitivamente, mas há um lapso realmente frustrante entre o que a inteligência artificial é capaz e para que é legislado, disse Lucione.